Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar estudando o capítulo 7 do livro de Apocalipse, a respeito da abertura dos selos. E você já sabe, com base na aula anterior, que nós estamos vendo esse intervalo que há entre a abertura do sexto selo e do sétimo. O versículo 9 do capítulo 7 começa dizendo, depois destas coisas. Você percebe? Ó, o mesmo raciocínio visto no capítulo 4, versículo 1, e também no 7:1. Isto é, aqui o apóstolo João está mudando de assunto para explicar algo que aconteceria depois. E aí ele diz que viu uma grande multidão. O que essa multidão está fazendo? Capítulo 5, versículo 9, gente, a gente vê uma multidão ali que está entoando cânticos ao Cordeiro, louvor, eles estão no momento de adoração. Possivelmente essa multidão também estaria louvando ao Senhor ali diante dele. Agora, veja bem, pessoal, é importante a gente entender que essa multidão é o último grupo salvo depois depois do arrebatamento da igreja. Então eles vão participar das bodas do Cordeiro no final da grande tribulação, encerrando, por consequência disso, a primeira ressurreição, que está em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ou 6, que eu vou ler aqui para vocês. Ó, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá vendo que interessante? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte, ou seja, a ida para o lago de fogo, enxofre, né, a condenação final, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse grupo está no final da grande tribulação, né? Foram salvos ali, João enxerga eles lá, e aí eles estão diante do trono. Agora, seguindo aqui, a gente tem que entender que esse grupo, gente, não é os 144 mil que estão aqui, estarão, aliás, aqui na terra, tá? Você vê que o versículo diz, ó, é uma multidão que ninguém poderia enumerar. Então, consequentemente, não são 144 mil, porque esses são numeráveis, tá? Então, não dava para contar. Então, pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Tá? Então, quando se fala aí tribos e povos, está se referindo aí a judeus. E línguas e nações, às demais, as demais nações mesmo, né? De modo geral. Tá? O que eles estão fazendo? Eles estão lá em pé diante do trono. Então, é importante a gente entender o seguinte, João aqui, ele teve uma visão do futuro, tá? Lá no capítulo 6, versículo 9, ele está vendo as almas que estão debaixo do altar. Nós vamos abrir o versículo posteriormente aqui. Então, ele tem duas visões. Uma, ele vê lá o presente, e aqui ele está vendo essa multidão lá no final da grande tribulação que está em pé diante do trono. Lembrando que no capítulo 6, versículo 9, as almas deles estão embaixo do altar. Muito bem. Seguindo, a gente percebe que essa multidão, ela tem palmas nas mãos. O que significa isso, pessoal? É um sinal de ações de graça, de vitória, tá? Eles receberam essas palmas ou ramos de palmeiras, tá? Como símbolo daquilo que eles desfrutariam lá em cima, né? No céu junto com o Senhor. Para que você tenha uma ideia, quando os reis voltavam da guerra, os povos davam ações de graça, comemorando com ramos de palmeira. Então, por isso que o texto usa esse termo. É uma comemoração da vitória que esses homens tiveram, né? Depois do período aí tribulacional. Certo? Então você vê, ó, João capítulo 12, versículo 13, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Hosana, quem que estava lá? Jesus, ó, bendito que vem em nome do Senhor e que é o rei de Israel. Tá vendo? Maravilha.
Versículo 10 diz que, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, a gente vê o seguinte, pessoal, o mundo busca formas de eliminar a culpa do pecado, de ser salvo e tal, e procura uma coisa aqui, procura outra ali, de repente é por um meio intelectual, né? Só que tem um detalhe, essas pessoas que estão diante de Deus, elas atribuem a salvação ao Cordeiro, e a salvação aqui, gente, é plena, isto é, para corpo, alma e espírito. Atualmente, as pessoas que buscam a salvação, elas querem a salvação apenas do corpo. Na grande tribulação também, vai ter muita gente, né, no período tribulacional, que vai querer a salvação apenas do corpo, mas não vai querer e ter um relacionamento com Jesus Cristo para ficar com ele eternamente, garantindo aí, então, a salvação do espírito e da alma. As pessoas hoje olham mais para aquilo que satisfaz a carne, e ao contrário que deveriam olhar para aquilo que satisfaz o espírito. Então tem muita gente focada nisso. Isaías 43, 10 e 11 vai dizer lá que não há salvação fora de Deus, ele é o único salvador, não tem outro. Então, da onde você que está me assistindo aqui, onde você tem procurado a salvação? Para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito? Onde você tem buscado? De repente você já tem ido atrás de tanta coisa que não tem te ajudado, né? Então você tem que crer naquele que de fato pode livrar a sua alma da condenação eterna. Muito bem, pessoal. Seguindo, a gente vê aí, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque existe somente um Deus e somente um intermediário, ou seja, um mediador entre Deus e o homem, tá? Que é Cristo Jesus. Então, não é Buda, não é Maria, não é Allan Kardec, não é qualquer outra pessoa que você queira imaginar aí. Só Jesus Cristo foi o único que morreu e ressurgiu. Então, ele que pode salvar a nossa alma. Muito bem. O versículo 11, nós vemos aí, ó, todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram. Então você vê, quem está lá em cima? Anjos, anciãos, 4 seres viventes, né? E nós estaremos também com ele lá antes desse período tribulacional. O que eles estavam fazendo, gente? Eles se prostraram. Isso que eles ficam fazendo lá, adorando Deus, se prostrando. Né? É uma adoração genuína. Hoje nós vemos o seguinte, que existem pessoas que elas se prostram por fora, mas elas ficam em pé por dentro. E nós vemos isso em Mateus, capítulo 27, que você está vendo aí, ó, do 28 até o 31. Tá? Olha o que diz aqui. 27 e 28, fala assim, ó, despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Aqui está falando de Jesus quando ele está na cruz. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei de judeus. Você está vendo, então? Eles estavam ajoelhados por fora, mas estavam em pé por dentro. Na igreja tem muita gente assim hoje, pessoal. Gente que está submissa por fora, ajoelhado, tudo bonitinho. Olha, a posição dele ali, você olha, é coisa bonita de se ver. Mas por dentro tem a rebeldia, tem a insubmissão, sabe? Tem uma intenção ruim. Ele abriga o mal dentro de si. Assim como esses homens fizeram com Jesus Cristo, muita gente está fazendo hoje. E aí diz, ó, eles não só escarneciam, fala assim, ó, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça, desbateram em Jesus, tá vendo? Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ou seja, pessoas que realmente, de fato, traíram Jesus, demonstraram ser uma coisa e eram outra. Você conhece pessoas que estão fazendo isso com você? Elas na tua frente, elas são uma coisa. Só que quando você menos espera, elas se transformam em outra, de uma hora, de repente, né? E aí vem a surpresa grande. Então aqui, nesse texto de Mateus, nós vemos isso. Lá no céu, não. Esses homens, né, essas pessoas que estão lá, os anciãos, os seres viventes, enfim, essa grande multidão, eles estão ali adorando Deus verdadeiramente. Seguindo, a gente vê o seguinte, ó, versículo 12. Amém.
o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam do nosso Deus. Isso que inclui aí, está incluído no ato de adoração. Então, sejam ao nosso Deus aí pelos séculos dos séculos. Então, gente, Apocalipse capítulo 5, aliás, aqui no versículos 11 e 12, aqui nós vemos, né, uma adoração ao Pai. No capítulo 5, nós vemos uma adoração ao Filho, capítulo 5, versículo 12. Então não tem como você negar a Trindade, tá vendo? 3 em unidade. Nós vemos isso aqui no Apocalipse. Quem nega a Trindade não consegue compreender o Apocalipse com clareza. Seguindo aqui, olha só, o 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Aqui, gente, entra aquele paralelo que eu adiantei um pouquinho para vocês agora há pouco. Veja bem, no capítulo 6, versículo 9, nós vemos lá uma multidão, né, de pessoas que a alma deles estavam debaixo do altar, isso é, eles estavam ali no paraíso. Então, quem morre hoje vai para o paraíso. Quem morrer no período de grande tribulação também irá para lá. Quando a gente vai para o capítulo 6, versículo 11, diz assim, ó: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo. Por que eles têm que repousar? Até que se completassem, né, também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos igualmente com eles. Então você consegue perceber que lá atrás está se falando de uma primeira multidão que está ali. Quando chega no capítulo 7, versículo 9, é outra multidão, né? Por isso que ele fala aqui, ó, vocês têm que ficar esperando. O que João está dizendo aqui, capítulo 6, versículo 9, olha, vocês vão repousar, tá? Porque ainda tem mais gente para chegar. Eles vão morrer como vocês. É por isso que aqui, ó, ele fala: depois dessas coisas, vi, eis, grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono. Você percebe? Então, aqui está no final. Por quê? Porque eles já estão lá na sala do trono. João está enxergando eles lá. Então, no primeiro momento, foi uma visão do presente, almas debaixo do altar, ou seja, no paraíso, e aqui Deus mostra para ele o final da grande tribulação, os homens que estariam lá. Que coisa linda, irmãos. Isso aqui é coisa maravilhosa. Seguindo, a gente vê, ó, que esses homens foram vencedores. Tanto é que você vê Apocalipse capítulo 3, versículo 21, falando: ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então não tem como esses aqui do capítulo 7, versículo 9, a gente viu aí, né, e que estamos vendo aqui dos versículos posteriores, eles estarem lá na sala do trono antes daqueles primeiros do capítulo 6, versículo 9, percebe? Então, os do capítulo 6, versículo 9, teriam que esperar esses que nós estamos vendo agora, chegarem lá no paraíso, junto com eles, para completar o número, e aí Deus mostrou para João ao mesmo tempo, todo mundo lá diante do trono de Deus, na sala do trono. Até aí juntou as duas multidões, aquela primeira que já estava ali e a outra que veio depois aqui. Seguindo, ó, diz assim: razão porque se acham diante do trono, ou seja, eles foram vencedores, né? E o servem de dia e de noite. Então você vê, ó, aqui, pessoal, nós vemos que as pessoas na igreja, elas ficam paradas, né? Não querem servir e tal, ficam ali só olhando de longe, né? Lá não, lá eles servem de dia e noite. Então nós percebemos que é necessário ter um corpo, uma alma restaurada para poder estar ali no ambiente da sala do trono. Porque com essa alma que a gente tem hoje, pessoal, a gente não aguenta, né? Você vê, ó, convido os irmãos para orar, e meia hora a pessoa já não aguenta orar direito, né? É um sacrifício. 5 minutos, a igreja orando junto ali, 5, 6 minutos, no máximo 10 minutos, o pessoal já está falando amém, já está querendo sentar. Então você vê que esse corpo que nós temos, essa alma, não serve para estar lá. Lá é uma outra dimensão, onde eles
louvam, eles adoram, eles servem o tempo todo, constantemente, dia e noite, conforme a gente está vendo aqui. Né? Seguindo, a Bíblia diz aí, ó, servem dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então, o tabernáculo aqui representa a glória de Deus, é o lugar onde Deus manifestava a sua glória lá no Antigo Testamento. Então, é isso que Deus está fazendo aqui, vai fazer com eles. O Senhor vai abrigá-los, vamos dizer assim, debaixo da glória dele, né? Nós, né, seremos envoltos pela glória do Senhor Deus. Avançando, a gente tem, ó, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Tá? Então, percebe como é que o corpo vai ser diferente? É esse corpo que está mencionado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 e 44, e você sabe, é aquele mesmo corpo que Jesus aparece lá, acho que João capítulo 20, ou 20 e 21, aparece no final lá, né? Então, olha só, 1 Coríntios diz, ó, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Ou seja, a glória desse corpo terrestre aqui, meu irmão, ela não serve para estar lá. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. E é esse que nós receberemos para estarmos com Deus lá por toda a eternidade. E aí nós vemos o versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Que coisa maravilhosa, as águas tranquilas, né? Teremos a nossa alma refrigerada, enfim. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmão, isso aqui é importante a gente falar. Veja bem, esse versículo aqui, ele está num contexto de grande tribulação, tá? Às vezes nós ouvimos pregações falando que Deus vai enxugar do olho toda a lágrima nos dias de hoje. Não é isso que vai acontecer, meu irmão. Isso aqui é lá na frente. Hoje, daqui até o arrebatamento, nós ainda passaremos por situações muito difíceis. Eu não estou aqui lançando palavra contrária a você, nada disso, mas é uma realidade. Nós ainda derramaremos lágrimas. Então, esse versículo não se aplica nos dias de hoje. Isso aqui é lá para frente, para os vencedores que já estarão com outro corpo. Você percebe? Esse outro corpo que nós vamos receber, com uma alma restaurada, não tem esse negócio de lágrima, não tem fome, entendeu? Se nós pudéssemos, não tem doença. Se a gente pudesse brincar com isso, eu diria o seguinte, que lá você vai poder nadar no rio de Coca-Cola, meu irmão, e beber aí, né, ficar debaixo de uma cachoeira de leite moça. Ou seja, você pode comer chocolate à vontade. Enfim, comer um monte de coisa que não vai te fazer, não vai ter problema. Tá certo? Já esse corpo que nós estamos aqui é limitado. Então, lá sim, nós teremos toda a lágrima do nosso olho enxugada, porque estaremos com um corpo diferente. Tudo bem? Seguindo, eu encerro fazendo para você aquele convite especial do Senhor Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Isaías 43, versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, conforme a gente comentou antes aqui. Então, a salvação só vem daquele que morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Aquele que é mencionado lá em Apocalipse capítulo 5, que é capaz de abrir o livro, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29, diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você precisa entregar sua vida para Jesus Cristo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, converse com o líder espiritual, ou procure, se você não quer ir à igreja, procure para ver se você descobre aí perto da sua casa alguma célula, algum culto nos lares, alguma reunião de oração, e começa a participar com os irmãos, sabe? Começa a ler a Bíblia, começa a se aproximar mais da palavra de Deus, para que você encontre o refrigério para sua alma, fique aí desfrutando da paz do Senhor Jesus, que é ela que excede todo entendimento e nos ajuda a vencer esses tempos difíceis que estamos enfrentando. E você, meu irmão, que já está no reino de Deus, né, está desfrutando aí daquilo que o Senhor Deus tem para nós, Filipenses 4:4 diz que alegrai-vos, né,
Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, a nossa alegria tem que ser grande, porque nós estamos no grupo que vai subir no arrebatamento da igreja. Ficaremos livres desse corpo, dessa alma, sabe, essa alma será restaurada. Então nós temos que dar glória a Deus, porque se Jesus Cristo voltar agora, seremos arrebatados. E como você sabe, ele pode voltar a qualquer momento, e nós seremos transformados no piscar de olhos, ou seja, 7 milésimos de segundos, e estaremos para sempre com o Senhor num corpo glorificado. Amém? Então vamos nos fortalecer, nos alegrar no Senhor Jesus, porque essa é a esperança que nós temos, a bendita esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, gente, e até o próximo vídeo. Um abraço. A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem? Maravilha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Então, nós vimos aí nas aulas anteriores que a gente estávamos estudando aí os 7 selos do Apocalipse. Agora, pessoal, nós percebemos que entre o 6º e o 7º selo há um intervalo, né? Então, nós falamos um pouco a respeito disso e hoje daremos sequência. Muito bem, olha aí para vocês verem. Então, vimos aí do 1º até o 6º selo, então tem aí um parênteses que nós ministramos também, e agora vamos falar da abertura do 7º selo. Apocalipse 8:1, então diz lá, ó, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, gente, primeiro ponto que a gente já percebe aqui é o seguinte, veja bem, a abertura do 7º selo dá início ao período tribulacional, aqueles primeiros 3 anos e meio da tribulação, né, que vem aí logo depois da era da igreja, isto é, após o arrebatamento. Muito bem. Seguindo aí, nós vimos lá no capítulo 6 que tem lá um cavaleiro no cavalo branco. E a gente percebeu lá o seguinte, que esse cavaleiro não é Jesus Cristo. E vimos que é o anticristo. E aqui também no capítulo 8, versículo 1, você vê que o cordeiro, que é Jesus, abriu o selo. Então, logo, se Jesus Cristo, nesse contexto, está lá em cima, na sala do trono, com a igreja glorificada, e aqui ele abriu o selo, então é mais uma confirmação de que aquele cavaleiro lá não é Jesus, tá ok? Então, o cordeiro abriu o selo, e aí aparece um cavaleiro do cavalo branco. Muito bem. Então, Jesus está na sala do trono, correto? E aqui embaixo inicia-se, então, lá no capítulo 6, que a gente viu, o período tribulacional com os primeiros 3 anos e meio. Então, a gente percebeu lá também que há uma diferença entre o cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, e o do capítulo 19. Foi dito para nós também que um é o conquistador, é o que dá início ao período tribulacional, início da tribulação. Então, esse anticristo ele vem aí para gerar uma falsa paz. Enquanto que Jesus Cristo, que é o cavaleiro do Apocalipse capítulo 19, ele vem no final do período da grande tribulação, e ele vem junto com outros cavaleiros, enquanto que o cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, está sozinho. Muito bem, então essa abertura do selo deu início a esse período tribulacional. Gente, aí fala dessa abertura do 7º selo, que houve então silêncio no céu. Pessoal, o que pode significar esse silêncio, né? Primeiro, a gente percebe aí que vai haver uma mudança de cenário, uma mudança de assunto, tá? Começa a ocorrer aí juízos mais intensos. Enfim, esse silêncio, nós acreditamos que ele é para chamar a atenção para um fato importante que vai acontecer. Isto o fim da, vamos dizer assim, da tolerância vinda aí da parte de Deus, porque aí abre-se o selo, juízos mais intensos começam a acontecer, né? E você vê que há também, nós podemos dizer que uma força, né, dramática que gera esse silêncio. Então, é como se lá no céu eles vão ficar, né, pasmos diante de tudo que vai acontecer, a ponto de ficarem
em silêncio. Então, trazendo aqui para o nosso contexto de vida terrena, é aquele momento que alguém fala alguma coisa, que você percebe algo e você fica ali, ó, um tempo sem falar nada, quieto, pensando naquilo, enfim. Então, esse silêncio no céu tem essas características. Agora, veja bem, Amós capítulo 5, versículo 3, olha o que diz. Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio, porque o tempo é mau. Então você percebe que em outras passagens da Bíblia também, quando está para acontecer algo de ruim, algo que vai, né, vai mudar de fato um cenário, né, que vai assustar, a Bíblia fala que o tempo é mau. Depois a gente vê, ó, Lamentações, capítulo 2, fala assim: sentados em terra se acham silenciosos, tá vendo? Os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Então, algo estava acontecendo aqui. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída por conta da invasão, né, do Império Babilônico ali, dos conquistadores. A cidade foi queimada, e aí eles olham e veem o cenário atual e ficam em silêncio, pasmos diante daquilo que está acontecendo. Então a gente percebe, né, pessoal, que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então a gente ministra o Apocalipse amparado em textos do Antigo Testamento. Muito bem. Seguindo tudo isso, nós cremos aí para reforçar que é algo que não aconteceu ainda. Então a nossa base aqui é uma visão futurista da escatologia. Então isso que a gente está vendo não aconteceu ainda. A abertura de selo não aconteceu, nada disso ocorreu, tá? Veja bem, aqui ó, a gente percebe o seguinte: no céu teve um momento de silêncio ali diante de algo ruim que iria acontecer, dos juízos mais intensos, né? Eles ficaram lá pasmos, em silêncio diante de Deus. Irmãos, durante o nosso dia a dia, sabe? Nas situações, nos diversos desafios que nós enfrentamos, tá? O que nós temos que fazer, gente? Conseguir aquietar o nosso coração e ter momentos de silêncio diante de Deus, momentos em que a gente vai se achegar, nós vamos nos retirar para o nosso quarto e vamos ficar ali diante de Deus, sabe, aquietando a nossa alma, porque nós sabemos que algo muito importante está para acontecer, seja de bom, mas também, ou seja, algo muito difícil que a gente vai enfrentar, né? Então, que eu e você não venhamos deixar que a pressão e a pressa do dia a dia atrapalhe a gente de ter esses momentos de silêncio diante de Deus. Maravilha, pessoal. Então precisamos ter momentos de calma na presença do Senhor, tá? Percebe que no céu, quando acontece algo de ruim, meu irmão, não há tumulto, né? Quando eles sabem que vai acontecer algo, né? De ruim, um juízo, uma mudança de cenário, algo difícil, não há tumulto, não há correria, não. Eles ficam em silêncio diante de Deus. Então, que na minha vida e na sua possa ser assim também. Seguindo o nosso estudo, no versículo 2, a gente vê aí, ó. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Maravilha. Seguindo, a gente vê então, ó, que essas 7 trombetas, gente, elas estão dentro do 7º selo. Então, quando abre-se o 7º selo, aí aparecem as trombetas. Então, você percebe ali, ó, da trombeta 1 até a 4ª, né? Aí depois tem ali um intervalozinho, vem a 5ª e a 6ª. Aí depois tem outro parênteses ali, para depois a 7ª trombeta ser tocada. Muito bem, cada trombeta vai trazer aí, né, um juízo diferente que nós vamos estudar aqui na sequência. Avançando, pessoal, então olha só, essas trombetas, elas vão começar a ser tocadas e elas trarão juízo, tá? Então essa é a perspectiva que a gente vai caminhar aqui com base na palavra, juízos mais intensos até do que aqueles dos selos que nós vimos anteriormente. Olha aí, então, na Terra vai ter, né, num programa aí de futuro, que é o programa de Cristo, a tribulação e grande tribulação. Nós estamos ainda aqui, por enquanto, no cenário de primeiros 3 anos e meio, e aí, na sequência, então, nós vimos, né, aliás, nós já estudamos os selos,
Na sequência, nós vamos ver as trombetas e depois as taças. Isso é um cenário terrestre. Pois bem, quando se fala de trombetas, gente, na Bíblia, olha alguns significados que elas têm. Então, olha, era para reunir o povo, você vê isso lá em Números capítulo 10, quando ia haver algum tipo de guerra também, elas eram tocadas, mas também eram tocadas em momentos de festividade, de alegria, né? Enfim, tá? Outros significados para nós, ó. No Antigo Testamento, ela avisava sobre ocasiões especiais, tá vendo ali, ó, Números 10, 10, tá? Depois você vê ali embaixo, né, no Apocalipse 8, do 3 ao 6 que a gente está lendo, as trombetas são tocadas enquanto continua uma intercessão no céu e o evangelho é pregado na terra, tá? As atividades não param, elas continuam sendo realizadas. Maravilha. Gente, seguindo, ó, no céu, então você vê ali, ó, as trombetas, tá vendo? São respostas de Deus às orações do povo, tá? Também elas pré-anunciam juízos divinos, né, numa visão aí escatológica, tá? E deixando claro também, né, que ainda há oportunidade para a salvação. Tá certo. Pessoal, essas trombetas também eram soadas para anunciar, gente, a chegada de alguém muito importante. Tá? É isso que nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que vai falar para nós aí da chegada, né, do arrebatamento, aqueles que forem salvos ouvirão essas trombetas que anuncia a chegada aí do nosso Rei Jesus Cristo. Essas trombetas também eram tocadas quando elas foram tocadas, aliás, quando foi para libertar aí o povo no ano do jubileu. Você vai ver isso aí lá em Levíticos, capítulo 25, versículos do 8 até o 10, tá? Depois vocês confiram esses vários versículos que estão no slide. Seguindo, pessoal, nós temos o versículo 3. Olha o que vai falar aí, gente. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tá vendo? Então, esse altar aí, gente, ó, ele é aquele altar que está na sala do trono. Então, o anjo está lá, ele fica em pé diante de Deus. Por isso, nós vemos aí esse mesmo altar sendo mencionado em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, que diz: o sexto anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra onde? Na presença de Deus. Então, esse altar é aquele que está lá na sala do trono. Muito bem. Avançando, a gente vê que lá fala também no texto, ó, um anjo, né, com um incensário de ouro. Pessoal, esse incensário ele era usado cheio de carvão em brasa nas cerimônias de adoração. Então ele liberava, vamos dizer assim, um incenso, era uma espécie de uma fumaça adocicada que tomava a casa ou o tempo todo. Tá? Isso aí vocês vão ver lá, por exemplo, desses versículos que estão aí, ó, 1 Reis capítulo 9, versículo 25, tá? E por aí vai. Então, ele tinha uma espécie de perfume, né? E aí a gente percebe que o incenso, gente, está diretamente relacionado com as orações dos santos. Nós vemos isso daí lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que é um versículo que nós já estudamos, tá? Se você está me vendo agora pela primeira vez, eu comento que você assista às aulas anteriores para que você pegue bem o contexto, entenda bem aquilo que está sendo falado aqui. Tá, joia? Então, as orações dos santos aí, eram oferecidas aí como incenso. A base bíblica para isso está aí, ó. Salmo 141, versículos 1 e 2, que diz: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Tá? Então, oração significa, incenso aí significa as orações. Olha lá, primeira orações dos santos. Agora, gente, algo que nós precisamos entender é o seguinte: nós fomos chamados para sermos santos, tá ok? A igreja é a única entidade ou instituição, vamos colocar assim, né? A igreja invisível, que é chamada de santa por Deus. Então você vê aí em 1 Coríntios 1, 2, ó, a igreja de Deus que está em Corinto.
aos santificados, tá vendo, meu irmão? Eu e você fomos chamados para ter uma vida santificada, chamados para sermos santos, isto é, separados do mundo e vivos aí, né? E na plena comunhão com a santidade de Deus, para que a gente possa fazer a diferença. Então é inadmissível aquela pessoa que se declara cristão, meu irmão, ter uma vida semelhante à do ímpio, exercendo práticas de ímpio. Ó, nós estamos num contexto aqui, outubro de 2022, segundo turno de eleições presidenciais no Brasil, entre outros cargos. E nós vemos, pessoal, cada comportamento dos cristãos que assusta. É gente brigando por causa de política, brigando por causa de candidato. Olha, sinceramente, nós temos que demonstrar nosso procedimento santificado, até mesmo nesse cenário de política, ou aqueles que estão na política, para que haja luz nas trevas dessas pessoas que precisam se converter. Agora, se os próprios evangélicos cristãos, que são chamados para ser santificados e são santos, começam a arrumar discussão, começam a arrumar briga por causa de política, fica difícil pregar o evangelho para aquelas pessoas que são ímpias, que precisam ouvir a palavra de Deus e serem salvas. Tá? Então, nós somos chamados para ser santos. Por isso que em Efésios capítulo 1, a Bíblia fala aos santos e fiéis que se encontram em Éfeso. Então não basta ser santo, gente, tem que ser fiel, tem que ter um procedimento alinhado com a palavra de Deus. É o que falta muito hoje. Falar que é evangélico hoje em dia, pessoal, não traz credibilidade, assim. O pessoal fica meio, você é evangélico? E daí que você é evangélico, entendeu? E daí que você vai numa igreja? Isso é porque tem muita gente que se intitula evangélico, que deveria, né, que supostamente está na categoria dos santos, mas ele não é fiel. Então não basta ser santo, tem que ser fiel, conforme fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 1. Seguindo, o versículo 4 do livro aí de Apocalipse, versículo 4 do capítulo 8 do livro de Apocalipse, fala para nós aí, ó, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, nós temos visto que o incenso está diretamente ligado com as orações dos santos. E aí eu queria fazer aqui, gente, alguns comentários. Veja bem, mostrar para vocês esses slides, tá? O que significa aí esse ritual de incenso, né? Como é que era no templo terrestre, lá no Antigo Testamento. Você está vendo aí algumas características. Olha ali para você ver, ó. O sacerdote com o incensário no lugar santo oferecia incenso no altar de ouro. Tá? Então, aquilo que tem lá em cima também tinha aqui embaixo no Antigo Testamento, né? E aí você vê lá que o sacerdote jogava o incensário no chão, produzindo barulho, etc, etc. Tá bom? Agora, olha ali, ó, o ritual do incensário no templo celeste. Bom, então você vê, ó, ele se origina no altar de sacrifícios, tá vendo? E por aí vai, ó, o anjo leva o incensário para o lugar santo, aquilo que a gente acabou de ler, tá bom? Muito bem, pessoal. Para nós acrescentarmos um pouquinho de conteúdo aqui, eu poderia falar um pouquinho para vocês a respeito da Coreia do Sul, gente. Esse país, no mundo pós-guerra, isto é, Segunda Guerra, 1939 a 1945, era um país, gente, extremamente favelado, conforme vocês estão vendo ali. Havia muita fome, as pessoas estavam sofrendo muita pobreza, sabe? A guerra ocasionou aí muitas consequências ruins para esse país, entre outros também. Tá? E nós tínhamos lá aproximadamente 3% de cristãos. O que eles fizeram, pessoal? Começaram a orar e interceder pelas autoridades, interceder pela nação. E isso, gente, esses 3% de cristãos, eles desenvolveram a prática de levantar 4:30 da manhã e ir para a igreja orar. Tá? Tanto é que na Coreia do Sul, hoje, se você pesquisar, você vai ver lá que eles têm a prática do culto da oração da madrugada, é o culto da madrugada. Tá? Então as pessoas se levantam e vão para a igreja orar de madrugada. E aí de lá elas vão trabalhar, enfim, e por aí vai. Tá bom? Então, essa prática, gente, mudou a história da Coreia do Sul. Tanto é que ela se tornou um país de referência em termos de crescimento econômico. Então, a oração de 3% apenas fez muita diferença, tá? Esse culto
que tem lá, pessoal, é todos os dias. O ano todo. É contínuo, não para. Tá bom? Então, aqui, muitas vezes, nas igrejas, para ter uma vigília aqui no Brasil, vigília na madrugada, gente, é um sacrifício, está cada vez mais raro. Enquanto que na Coreia do Sul, o pessoal está orando todos os dias de madrugada, de forma ininterrupta, tá bom? Muito bem. Olha aí para você ver o que diz 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, tá vendo? Tem que já estar na minha vida isso. Orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos que se acham investidos de autoridade, tá vendo? E aí ele faz uma promessa. Ó, se você fizer isso, você vai ter uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então você percebe que a gente orar pelas autoridades, sabe, é extremamente importante, traz promessas, né? É algo muito bom para a nossa vida, independente se quem está lá, gente, é um macumbeiro, enfim, é alguém que não que afronta a palavra de Deus, mas ele está numa posição de autoridade, nós temos que interceder por ele. Então, que a gente possa, de fato, orar mais pelas autoridades, orar pela nossa nação, principalmente nesse período de eleição agora, mais frequentemente, não só nesse tempo. Olha para vocês verem, quando se fala do Brasil, gente, nós temos hoje, tá, aproximadamente aí 130 milhões de pessoas que vivem na insegurança alimentar. Isto é, aqueles que não têm 3 refeições por dia. Por outro lado, nós temos cerca de 33 milhões de pessoas passando fome. Então, você vê, se somarmos 130 mais 133, e sabendo que a população do Brasil hoje está em torno de 214 milhões, mais da metade do nosso povo está em dificuldade para se alimentar. Então, nós precisamos, de fato, orar pela nação, interceder, sabe, estar mais próximo, né, de Deus, falando com o Senhor, não só pelos nossos interesses, mas também por interesses da nação. A Coreia do Sul, conforme eu falei, então, ela é referência de crescimento econômico mundial, tá? E, sem dúvida nenhuma, devido à oração dos cristãos, a minoria que está lá, né? Lá tem bem menos cristãos que aqui, né? Mas a oração deles fez a diferença. Então, que isso possa ser de lição, de aprendizado forte para a nossa vida, tá? Abraão, gente, orava de madrugada, ele erigia um altar para Deus de madrugada, ele buscava o Senhor. Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, também adorava Deus nas madrugadas, tá? Eu não estou aqui querendo criar uma doutrina que você tem que orar, né, só de madrugada, mas é uma prática importante, que às vezes você trabalha fazendo turnos em empresa, né, não tem como você orar na madrugada, mas olha, aqueles que têm condições, ore nas madrugadas, porque isso faz muita diferença, inclusive eu também preciso melhorar nisso, tá bom? Seguindo ali, ó, a gente vê Êxodo capítulo 14, a abertura do Mar Vermelho aconteceu durante a madrugada, né? Jesus orava na madrugada, olha aí, ó, Marcos capítulo 1, versículo 35, detalhe que o texto fala que ele foi sozinho para um lugar na madrugada, orar. Então nós temos que orar, meu irmão, estar com Deus. E por fim, olha para você ver que coisa linda, a ressurreição dele aconteceu na madrugada. Tá? Então, vamos orar mais de madrugada, vamos orar mais em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, orar sem cessar. Mais importante do que você orar na madrugada é você orar em algum momento, é a gente falar com Deus em algum momento, tá bom? Muito bem. Então, gente, não tem como nós desenvolvermos uma vida de relacionamento íntimo com Deus sem falar com Ele. E nós falamos com Ele por meio da oração. Se você propor para alguém hoje no teu meio, olha, eu quero ser seu amigo íntimo, só que eu não tenho tempo para me comunicar com você. A pessoa fala, olha, você está com algum problema, não tem como você ter intimidade comigo se você não tem tempo para a gente conversar, como é que vai ser? Então, com Deus é a mesma coisa. Então, as nossas orações, que são como incenso, conforme diz o texto de Apocalipse, gente, vamos intensificá-las em favor da nação, em favor de todos aqueles que precisam, mas vamos orar mais, vamos falar mais com Deus. Avançando, versículo 5, gente, está dizendo aí, ó, e o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar. Muito bem. E o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Tá certo. Ó,
quando a gente vê nesses versículos aí, você vai perceber que o fogo faz parte da natureza de Deus. 1 Crônicas 21 diz aí, ó, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O que mais que ele fez? Invocou o Senhor. O que Deus fez depois dessa invocação? Ele respondeu com fogo do céu sobre o altar de holocausto. Então, o fogo, gente, também, Deus se manifestava assim para responder o povo. Ele faz parte da natureza divina. Olha que lindo esse próximo versículo aí, ó. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, João Batista falando, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo é aquele que batiza com fogo também, meu irmão. E aí aqui eu recomendo que você faça um estudo sobre o batismo no fogo, para que você saiba o que é esse batismo, como é, se você tem que passar por ele, se você já passou, se você está passando, enfim, estude sobre o batismo no fogo. É muito importante. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, um fogo espiritual, um fogo diferente. Oh, glória a Deus! Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Vamos em frente, irmãos. Versículo 5 ainda do capítulo 8 diz então que houve trovões, vozes e relâmpagos. Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A gente vê aí Mateus capítulo 24, versículo 7. Olha lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Gente, a semente desses acontecimentos que ocorrerão, né, no primeiro período tribulacional de 3 anos e meio, já está germinando em nosso meio. Nós vemos aí, ó, recentemente, pessoal, um terremoto que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, que trouxe muita destruição. Então, não é que nós já estamos nos primeiros 3 anos e meio do período tribulacional. Claro que não, já falei isso aqui, vocês sabem que não. Mas a semente desses acontecimentos já está germinando, já está mostrando, é muito terremoto, é destruição, é isso, é aquilo. Agora você imagina quando oficialmente nós estivermos, nós não, né? Porque eu não vou estar aqui, quero crer que você também não, né? Subiremos com o Senhor Jesus no arrebatamento. Mas para aqueles que tiverem, a situação vai piorar muito mais, tá? Você vê ali, ó, muitas das mortes ocorreram por afogamento, tá vendo? Tempestade causa ainda rastro de destruição na Flórida e Carolina do Sul. Então, está aí para quem quer ver, gente. Tá? A Bíblia está se cumprindo no nosso meio, não tem como negar isso. Tá certinho. Então, ó, aqui, nesse contexto estudado, nós estamos no final dos primeiros 3 anos e meio. Tá? Estamos ali, posicionados. Daqui a pouquinho nós vamos ver que vai tocar as trombetas e aí inicia-se os últimos 3 anos e meio. Capítulo 8, versículo 6 fala assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Então, depois daquele silêncio, os anjos se preparam para tocar, tá? Agora, veja bem, se houve uma preparação, é porque é algo importante. Aquilo que nós vamos fazer para Deus, meu irmão, nós temos que nos preparar, tá certo? Tem muita gente na igreja hoje que vai fazer uma coisa para Deus, ele não se prepara, e não, porque eu já ministrei sobre isso, porque não sei o quê, não, porque eu já estou acostumado a fazer. Gente, tem que haver uma preparação para fazer algo para Deus. Ou a gente vai se consagrar mais, ou nós vamos jejuar mais, sabe? Ou ter uma revelação diferente da palavra em relação àquilo que nós estamos fazendo, que vamos fazer para o Senhor. Então, lá tem uma preparação, as coisas são organizadas, sabe? Então, que nós possamos aprender isso como lição, gente. Vamos fazer para Deus? Vamos, glória a Deus. Só que vamos nos preparar antes, vamos nos organizar. Muitas vezes as pessoas querem fazer algo para Deus, mas sem se preparar, sem se organizar, tá? Eles se escondem atrás daquela fala, né? Ah, Deus conhece o meu coração, entendeu? Deus conhece, ele sabe que eu estou fazendo e tal, não tive tempo para me preparar. Ah, gente, o que é isso? Primeiro que a nossa vida sempre está sempre preparado, né? Sempre meditando a palavra ali, jejuando, orando. Mas olha, num contexto específico, uma situação específica, se prepare mais, se dedique mais.
Tudo bem, gente? Beleza? Eu encerro aqui fazendo aquele convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Conforme eu disse, nós estamos vivendo nos tempos aí do fim e você precisa se preparar para subir com a igreja do Senhor no arrebatamento. Para isso, você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 37, a Bíblia diz que ele de maneira nenhuma vai lançar fora aquele que se chegar. É ele. Então, às vezes você está falando assim, ah, não, porque para mim não tem mais jeito, porque eu fiz muita coisa errada. Olha, esquece isso. A Bíblia fala que Deus lança os seus pecados no mar do esquecimento. E aí ele começa uma nova história com você. É isso que Jesus Cristo quer fazer com você que está me ouvindo, que ainda não recebeu o Espírito Santo dentro de você. Para isso, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, comece a frequentar os cultos, converse com algum líder espiritual, fale que você quer estudar a palavra de Deus, que você quer se entregar para Jesus Cristo, para que você não fique aqui nesse período tribulacional que vai ser terrível. E você, meu irmão, que está aí me assistindo, gente, vamos orar mais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que é o texto mencionado aí, nos incentiva a orar sem cessar. Então, oremos em todo o tempo, pessoal, sabe? Vamos falar com Deus, vamos nos comunicar com aquele que nós falamos que é o nosso Senhor, que a gente canta nos louvores, com aquele que nós falamos que é mais importante para nós, que está em primeiro lugar, e tem prioridade. Como é que ele tem prioridade se as pessoas têm dificuldade de falar com ele, não reservam tempo para falar com Deus? Como sim tem prioridade? Então, vamos orar sem cessar, vamos falar mais com Deus para que a gente possa intensificar a nossa comunhão com Ele. Tudo bem, gente? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus continue prosperando, fortalecendo e abençoando a vida de vocês. E vamos em frente. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Oi, gente. A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Apocalipse, versículo por versículo. Hoje continuaremos o capítulo 9 e estudaremos dos versículos 3 ao 5. Pois bem, pessoal, vocês já sabem que nós estamos estudando a respeito da quinta trombeta que foi tocada, e no versículo 3 a gente vê falando aí, ó. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Gente, é importante mencionar que esses gafanhotos aí não são literais, como a gente percebe lá em Joel capítulo 1. Muito pelo contrário, eles são demônios que foram libertados pelo diabo, embaixo da vontade permissiva de Deus, nos versículos 1 e 2 que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, o diabo foi lá e libertou esses gafanhotos para poder executar aí o juízo conforme Deus fará no período da grande tribulação. Agora, os homens que sofrerão esses juízos, gente, são aqueles que amaram mais as trevas do que a luz e, consequentemente, mais a mentira do que a verdade. Então, nós percebemos que isso já está no nosso meio. A sociedade está cada vez mais depravada e isso, pessoal, é irreversível. Nós vemos a mudança de comportamento nas pessoas, sabe? A crueldade sendo cada vez mais criativa em nosso meio. Tanto dentro, vamos dizer assim, da igreja, a gente vê as pessoas amando mais a luz, mais as trevas do que a luz, quanto fora. Na sociedade está pior ainda. Dentro da igreja nós vemos muitas aberrações também acontecendo, o que está dificultando a pregação do evangelho. É muita gente falando uma coisa e vendo outra, né? Não se submetendo, enfim, arrumando uma série de confusões dentro da igreja. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus vai trabalhar e o plano dele vai ser executado com maestria. Então, os gafanhotos aí, eles não são literais, né? Por que que fala, no caso aí do versículo, ele segue dizendo, e foi-lhes dado poder como tem os escorpiões da terra. Gente, o escorpião, ele tem um elevado poder de destruição, e é esse poder também que esse gafanhoto vai ter, né? Nós vemos aí em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre toda obra do maligno, e nada vos fará dano algum. Então, no contexto que a gente vive hoje, nós temos autoridade para repreender. Lá
né, no cenário futuro aí de grande tribulação, né, período tribulacional, enfim, não será possível repreender esses gafanhotos, eles serão indestrutíveis. Então, por mais armamento militar que haja, recursos e tal, não será possível destruir esses ferozes inimigos. Agora, por que que a Bíblia aponta também esse escorpião? Sempre que ele aparece, gente, ou na maioria das vezes, vamos dizer assim, aponta para um juízo mais severo. Olha esse versículo aqui de 1 Reis, capítulo 12, versículo 11. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então é algo mais intenso, mais forte, mais doloroso. Isso que a Bíblia está deixando claro para nós aqui, que esses gafanhotos virão fazer. Até porque eles incentivarão os homens a se odiarem, a se matarem, uma vez que eles estão vindo do Tártaro, aquele lugar que tem trevas, escuridão, que tem a grande fornalha, que nós vimos na aula anterior. Então, eles vão trazer essas trevas para a terra. Então, os homens vão se matar, né? Vão tentar se matar, vamos dizer assim, né? Vão se odiar, enfim, o mal vai proliferar aqui. Então, esses gafanhotos, gente, não são literais, conforme eu já falei, eles são anjos caídos, tá? Por que que não são literais? Veja bem, ó, o versículo de Provérbios, capítulo 30 e o 27 diz aí, ó, que os gafanhotos não têm rei. E nós vemos que esses aqui, eles têm um rei, mencionado lá no versículo 11, que é o próprio diabo, que Deus autorizou libertá-los. A gente viu no capítulo 9, versículo 1. Eles não têm rei, mas eles marcham todos em bandos, isso aí, eles são organizados, são unidos, ao contrário, muitas vezes, da igreja de hoje, pessoal, que a gente vê uma desunião, que gera uma competição, né? Muitas vezes, uma igreja querendo ser uma denominação, querendo ser melhor do que a outra. Irmãos, o reino de Deus não pode ter competição, e sim adoração, porque é dessa forma que nós vamos servir ao Senhor e cumprir a nossa missão como devemos, né? De acordo com a expectativa que Deus tem em nós. Uma vez que você sabe que Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, ou seja, para nós praticarmos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, precisamos ser unidos, precisamos estar aí sempre focados no mesmo objetivo. Avançando, como é que esses gafanhotos serão, gente? Ó, tem aí a descrição deles no próprio livro, tá? Nós vamos falar disso posteriormente. Então você vê, ó, tem dentes de leão, couraças como de ferro. Então eles são severos para aplicar o sofrimento, são aparelhados, né? São muito bem equipados e eles têm um líder, ou seja, eles sabem se submeter. Ao contrário, aliás, do que nós vemos no meio evangélico hoje, né, no que nós vemos na sociedade, enfim, a insubmissão, a arrogância, enfim, tudo isso aí tem proliferado em nosso meio. E note que o texto está dizendo, né, que uma das características dele, que está no capítulo 9, é que eles não podem ser mortos pelo fogo. Então, não importa o que os homens façam, esses gafanhotos não serão destruídos. Muito bem. E aí no versículo 4 fala, e lhe foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem à árvore, e tão somente aos homens. Então, isso aqui nós percebemos que é o contrário do que aconteceu no Apocalipse 8:7, que você vê que fala que o anjo tocou a trombeta e houve saraiva, o fogo misturado aí com sangue, e foram atirados à terra. E aí o que aconteceu? A terça parte dela foi queimada, e também as árvores, né, e toda a erva verde. Deus resolveu inverter aqui, tá? Possivelmente por quê? Porque ele deseja, né, porque deseja, de repente, um juízo mais severo, enfim, só ele sabe o porquê que inverteu, na verdade. Lá foi queimada, né, e aqui nós vemos um versículo aí que eles não poderiam causar dano nenhum. Muito bem, nem as árvores, nem a toda erva verde. Seguindo, pessoal, olha o que diz no versículo 4 ainda. O que esses homens vão fazer? Olha só, eles vão causar, né, danos somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua testa, sobre a sua fronte. Então, os cristãos que estarão aí, que se converterão, né,
verdadeiramente ao Senhor, eles vão sofrer também, não serão tocados pelos gafanhotos, mas só de estarem nesse cenário terrível que a gente está vendo aqui, isso já é um sofrimento muito grande, gente. Sabe? Eles vão ter que, nossa, falar: olha que coisa terrível que está acontecendo, vão ver pessoas morrendo, sofrendo, né? Pessoas sendo atacadas, aliás, elas não vão morrer aqui, né? Elas serão atacadas, tá? E a Bíblia fala, depois nós vamos estudar, que esses homens vão procurar a morte e não vão encontrar. Então o sofrimento vai ser terrível. Isso para aqueles que não têm o selo de Deus, porque aqueles que têm o selo de Deus vai acontecer como foi lá no Egito, que Deus enviou essas pragas que vocês estão vendo aí, e o povo dele, aquele que manteve fiel, não foi tocado, não foi atingido pelas pragas, né? Então lá também Deus vai preservá-los. E aí nós vemos, ó, Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos um selo, irmão, que nos dá autoridade hoje sobre serpentes e escorpiões. Meu irmão, quando manifestar um demônio, não precisa chamar líder espiritual para expulsar, sabe? Você pode orar pelos doentes. Por quê? Porque nós temos esse selo que nos dá o poder do Espírito Santo. Resumindo, nós somos uma bomba relógio ambulante. E lá também, no cenário de grande tribulação, esses homens terão o selo. Os gafanhotos não vão poder tocar neles. Tá? O sofrimento deles, vamos dizer assim, vai ser psicológico, né? Porque vão ver tudo aquilo, vai ser outro, mas não sofrerão com o toque do gafanhoto, com veneno, enfim, por aí vai. Seguindo, versículo 5, ó, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Então, veja bem, os homens não poderiam ser mortos aqui, tá? Que a gente vê aqui, gente, é uma espécie de tortura, sabe? Eles e vão sofrer, mas não vão morrer. Então, isso para a gente perceber o sofrimento que vai ter aqui na Terra, tudo isso por conta do quê? Por conta do pecado que o homem não quer deixar, o homem não quer abandonar as obras da carne para servir ao Senhor. Veja o que dizem Números. Fala assim, ó. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Tem outras versões que falam que o vosso pecado vos perseguirá. Números 32, 23. Então, tudo isso, gente, que vai acontecer é por conta da prática do pecado, de fato do abandono, né, do amor a Deus, ou daqueles que nunca amaram a Deus e ficaram aqui para esse tempo difícil. Jeremias capítulo 2 começa aí dizendo, ó, versículo 19: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e com amarga deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos, tá vendo? Então, nós, até nesse tempo que vivemos, gente, colhemos aquilo que plantamos. Isso é fato, tá? E lá também vai ser da mesma forma, só que juízos muito mais intensos, vamos dizer assim. Aqui nós colhemos consequências, eles colherão consequências também lá, só que recheadas de juízos que serão enviados por Deus. Aí nós vemos, ó, então não era para matar os homens. Durante quanto tempo? Durante 5 meses, esses gafanhotos vão fazer o mal. Gente, esses 5 meses, tá, que eles vão ficar aí soltos, quando a gente faz uma comparação aí com o natural, a gente percebe que é o tempo da vida de um gafanhoto. Depois que esses demônios vão maltratar os homens, eles vão voltar para o abismo. Então a gente percebe que a vida de um gafanhoto é natural, tem em torno de 5 meses, né? Depende de maio aí a setembro, da primavera até o verão, e toda destruição que eles têm que causar é nesse período, na natureza. Também esses aí que são os espirituais, os demônios vão agir da mesma forma, sabe? Agora, a pergunta é, pessoal, Deus já usou esse período de 5 meses para entrar com algum juízo na terra em algum momento contra as pessoas? Vamos ver. Olha o que diz aí em Gênesis, capítulo 7, versículo 11.
no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, tá vendo ali? Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então, você vê que segundo mês começa o dilúvio. Ó, segundo mês ali, cadê aqui? Segundo mês ali, a gente vê, eu sinalizei errado ali, gente, mas, ó, é o mês de, tá escrito ali, lar, tá vendo? Eu falei da colheita de linho, cevada, etc, etc, tá bom? Então, segundo mês começou o dilúvio. Depois nós vemos o capítulo 8, fala assim, ó, no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então você vê, ó, no dia 17 do sétimo mês, isto é, 5 meses depois, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então Deus já usou esse tempo também para executar juízos. Você vê como é que a Bíblia é maravilhosa, né, gente? Ela explica a si própria. Lembrando que Ararat, gente, não é um monte, como às vezes a gente ouve falar. É uma região que tem várias montanhas, tá? E aí vai falando o texto. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Muito bem, pessoal. Então, sétimo mês ali, ó, é o mês que se chama de Tisri, tá vendo? Então, exatamente 5 meses foi esse período aí do dilúvio que caiu sobre a terra, tá? O tempo que o Noé ficou na arca foi maior que esse, mas o tempo que choveu foram 5 meses. Vamos lá. Então, a profecia revela para nós, gente, o período de juízo. Você vê? No caso dos gafanhotos, 5 meses. Né? Lá no dilúvio também, 5 meses. Pessoal, avançando aqui, você vê, ó, que fala: e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, é uma dor, é uma ardência que causa inflamações, sabe? Que causa. É como se você tivesse. A pessoa, quando é picada por escorpião, é como se ela ficasse tomando agulhadas, sabe? Entre outros sintomas também que tem. Olha aí para você ver: formigamento, vermelhidão, tá vendo? Inchaço, vômitos, náuseas, enfim, há convulsões, até mexe com o coração. Você está vendo que tem alterações cardíacas. É por isso que quando a pessoa é picada por escorpião, nossa, ela tem que correr para o hospital. Senão, corre o risco, ela já está correndo um risco de morte por consequência disso. Muito bem. Seguindo aqui, pessoal, vou parar, tá? E eu não posso deixar de fazer aquele convite especial de Jesus Cristo para você que está me assistindo, que ainda não se converteu. Veja bem, nesse período, gente, nós temos que entender que vai ter muito sofrimento na Terra, tá? E só aqueles que têm o selo de Deus serão poupados lá na grande tribulação. Mas você pode ser poupado de chegar nesse período, tá? De estar aqui nesse período. Basta você entregar a sua vida para Jesus Cristo, que você vai ser selado com o Espírito Santo da promessa, você vai ter o Espírito Santo habitando dentro de você, vai ter esse poder e autoridade para lidar com serpentes, com escorpiões, sobre toda arma, sobre toda obra forjada do diabo contra a sua vida, né? Toda estratégia maligna. Então você tem que procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, se entregar a sua vida para Jesus, começar a estudar a Bíblia, começar a se aproximar mais de Deus, sabe? Para que você não fique aqui durante esse período tribulacional que vão acontecer juízos terríveis por consequência das escolhas pecaminosas que os homens tiveram. E você que está me ouvindo, meu irmão, que já é cristão, que está servindo ao Senhor, ou que, enfim, está com uma vida contrária, de repente você está na igreja, mas você vive só de aparência, sabe? Você ainda está amando mais a mentira do que a verdade. Então, olha o que diz essa frase: é inútil ter Cristo nos lábios e o mundo no coração. Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus está falando para Pedro: olha, Pedro, você quando se converter, converte aos seus irmãos. O diabo chegou até mim, Pedro, para poder peneirar você aí, para cirandar a tua vida, mas eu roguei, eu intercedi por você. Então agora se converte para você poder converter também os seus irmãos. Meu irmão, se converta. Se você está nessa situação, está apenas indo à igreja, está apenas convencido de que o evangelho é uma coisa boa, de que você precisa ser salvo, de que você precisa mudar de vida, chegou a hora de parar
e se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus, começar a amar mais a luz do que as trevas e mais a verdade do que a mentira e demonstrar o caráter de Deus para as pessoas que te cercam. Maravilha? Gente, vou encerrar aqui. Fiquem na paz do Senhor Jesus, que vocês possam continuar prosperando e vamos crescendo aqui na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Um abraço, até a próxima videoaula. Fiquem com Deus, gente. Até.